Vingadores! Avante! Este é o final de Vingadores Ultimato, provavelmente o melhor desfecho da melhor franquia de super-heróis de todos os tempos. O fato dos irmãos Russo e a Marvel terem conseguido esse feito é nada menos que um milagre. E então, o tiro de largada da fase 4 é isso aqui. Quando você está lutando com o braço e o cabelo e faz aquela pose de luta. É pose de luta, você é totalmente poser. Viúva Negra é um filme que chegou com uma década de atraso. Simplificando, um dos muitos erros da Marvel após Ultimato foi abrir a fase 4 com uma prequela. Parece que faz uma década, apesar de terem se passado apenas 5 anos, mas depois do final de Ultimato, a Marvel teve uma decisão crucial a tomar, para onde eles deveriam ir, qual caminho seguir. Bem, o que eles deveriam ter feito era pisar no freio. Deveriam ter interrompido todas as séries e filmes e apenas deixado as consequências de uma das maiores conquistas do cinema acontecerem. A Marvel é da Disney, então isso não vai acontecer. Em vez de dar um respiro de 5 anos antes de voltar e reorganizar tudo com os X-Men, optaram por lançar séries apressadas, filmes mal desenvolvidos e tentativas frustradas de criar uma nova geração de heróis. Primeiro, lançaram uma prequela com a Viúva Negra de Scarlett Johansson, que, spoiler, morreu no filme anterior. Let me go. No. Para contextualizar, essa manobra é comum no editorial dos quadrinhos. Ultimato e Guerra Infinita foram como lançar crossovers como Guerra Civil, Guerras Secretas ou Medo Próprio. E o que acontece quando esses quadrinhos acabam? A linha continua sendo publicada, mas eles voltam para histórias e edições menores. Às vezes, as editoras responsáveis criam uma trama maior que engloba todos os quadrinhos. Essas não são exatamente crossovers, mas uma marca editorial que indica ao leitor que os eventos vividos impactaram diretamente as publicações. Após o mega crossover Noite Mais Densa, centrado no Lanterna Verde, a Corrente Contínua lançou O Dia Mais Claro, reintroduzindo personagens, reposicionando-os ou dando a personagens mais antigos pontos de entrada acessíveis para novos leitores. A Marvel também teve o Reinado Sombrio, após as consequências de Invasão Secreta, crossover dos Skrulls. Reinado Sombrio mostrou um mundo dominado por vilões, com Norman Osborn liderando a SHIELD. Permitiu criar versões divertidas de personagens como Frank Castle morto e esquartejado por Dakin, filho do Wolverine, e reconstituído pela Legião dos Monstros no título Franken-Castle, entre outros. Então, se a Marvel pós-Ultimato tivesse adotado um subtítulo de Era, talvez essa pudesse ter sido uma forma de sinalizar que as coisas não seriam como de costume. Ou a Marvel poderia ter focado apenas em novos personagens, ou eles poderiam literalmente ter feito qualquer coisa para dialogar com os fãs sobre isso. Em vez disso, eles simplesmente tentaram continuar sem tomar partido. A fase 4 é um reinício total ou é o começo do próximo capítulo do MCU? Decidam-se, pessoal. Às vezes, a paciência é a chave para a vitória. Às vezes isso leva a quase nada e parece que não vale a pena. Comandar um universo fictício como as longas linhas editoriais da Marvel e da Corrente Contínua exige atenção ao público, equilibrando dar o que querem e ao mesmo tempo provocando desconforto. É um equilíbrio delicado. Às vezes você precisa arriscar bastante, outras vezes precisa dar um espaço para eles e apenas curtir aquelas histórias básicas, o famoso arroz com feijão. A maioria dos leitores só aguenta um crossover por ano, tanto pelo hype quanto financeiramente. Crossovers exigem um gasto extra para comprar todas as edições relacionadas, e mesmo assim, às vezes, essas editoras insistem em fazer 2 ou até 3 por ano. É aí que você percebe que tem problema. Se tem crossover dos Vingadores, X-Men e geral da Marvel no mesmo ano, é porque as vendas estão baixas, e a diretoria da Marvel está em pânico. Faz sentido? Não é tão difícil quando se trata de filmes milionários. Porque mesmo que eles insistam que não estão apenas repetindo os erros que o setor editorial cometeu repetidamente, a Marvel e a Corrente Contínua definitivamente acabaram recriando as falhas mais evitáveis que seus selos de quadrinhos cometeram de forma consistente. Viúva Negra é um ótimo exemplo. O público já pedia um filme solo da Natasha havia uns bons 5 anos antes de Ultimato. Todos queriam saber sobre a história de Budapeste. É como Budapeste de novo. Nós lembramos de Budapeste de jeitos diferentes. Mas quando a Marvel finalmente deu a ela um filme solo, ela já estava, como dissemos antes, morta. Então eles não tiveram escolha a não ser fazer uma prequela, uma história em flashback, uma história que deu à espiã solitária e melancólica uma família amorosa. Isso parece tão equivocado e não faz jus à personagem dela.
Isso só serve para dar ao MCU uma forma segura de apresentar uma nova Viúva Negra, sem criar uma despedida digna para uma das melhores personagens. E para piorar, o próprio filme é uma história vazia, simples, sem personalidade. O que realmente acontece nesse filme? Que desenvolvimento Natasha recebe comparável às revelações dos filmes dos Vingadores? Nenhum. É uma história vazia lançada no pior momento, quando todos esperavam mais do universo. Eu sou inevitável. É justo esperar isso do filme da Viúva Negra? Não, nunca será, mas a Marvel também contribuiu para seu fracasso. Isso fez toda a fase 4 começar com o pé esquerdo. Em vez de criar um novo protagonista, formar outra equipe de heróis ou testar vários personagens para agradar ao público, a produção trouxe só pequenas histórias que pareciam prequelas e histórias intermediárias. Os eventos de Falcão e o Soldado Invernal poderiam ser resumidos em um prólogo do novo Capitão América. WandaVision e Loki. Temporada 1 tiveram bons momentos, mas e se Gavião Arqueiro e Eternos não alcançaram seu potencial? Shang-Chi foi um filme divertido, mas depois nunca deram continuidade ao personagem dele. A Marvel não deixou claro o suficiente que estava em uma fase de reconstrução. Por isso, eles nunca conseguiram se firmar, algo evidente até hoje. Mesmo quando chegou a hora de apresentar Kang, eles não tinham uma história clara e concisa que estavam construindo com ele. Poderiam facilmente ir desenvolvendo a trama de Time Runs Out em segundo plano nos filmes e séries, mas recearam recorrer aos Vingadores cedo demais. Por isso, eles se prejudicaram. Faltava infraestrutura de enredo quando precisaram mudar o foco de Kang. Agora tentam um grande crossover com Guerras Secretas e Dia do Juízo Final, mas sem a preparação e estrutura narrativa das aparições já consolidadas dos Vingadores. Eles nem têm uma nova equipe dos Vingadores formada. E não, os Thunderbolts não contam. Agora, isso é literalmente culpa da Viúva Negra? Não, claro que não. Esse filme é um filme perfeitamente mediano. Se lançado na fase 2, esse filme teria faturado quase 700 milhões de dólares, mas não aconteceu. Ele foi lançado no auge da pandemia, teve exibição mínima nos cinemas e saiu simultaneamente no Disney Plus, levando Scarlett Johansson a processar a Disney, mas isso é outra história. Você não pode passar vários anos construindo e construindo pressão narrativa, e então, quando chega ao clímax e resolve tudo, esperar que as pessoas não fiquem querendo mais. Agora você condicionou seu público de cinema a só buscar participações especiais, crossovers e a próxima peça do quebra-cabeça para encaixar. À sua esquerda. Quando isso falta, as pessoas ficam insatisfeitas, por isso precisavam deixar as coisas assentarem. Se precisavam contar histórias da Marvel para agradar acionistas, deveriam ter começado com os Eternos, Shang-Chi e outros personagens sem conexão prévia com o universo. Deixem essas histórias fora da continuidade e coloquem subtítulos como Reinado Sombrio, Era dos Heróis ou Dia Mais Brilhante, avisando ao público que estamos experimentando e mudando. E quem acabar sendo o mais popular dessa era vai ser o nosso novo Tony, Cap ou Thor, a nova trindade em torno da qual vamos construir. Como você sabe, eles não fizeram e agora pagam por isso. Estamos na contagem regressiva para Doomsday e Guerras Secretas, uma duologia que tem tanta pressão em cima que quase não há como dar certo. Os filmes vão sair? Sim. Vão faturar rios de dinheiro? Pode apostar. Mas a probabilidade de que eles sejam um sucesso criativo ou que cheguem perto de rivalizar com a perfeição do final de Ultimato? Nem pensar. Mas sabe o que é certo? Eles não vão começar a fase 6 com um prequela. Certamente já aprenderam essa lição, não é? É isso para este episódio do Nerdstalgic. O que achou? Considera esse o maior erro das duas últimas fases da Marvel? Conte nos comentários. E como sempre, curta, comente e se inscreva para mais vídeos como este.